Nesse vídeo você vai ver informações importantes sobre o transporte público em Portugal. Como é que funciona esse serviço essencial para tanta gente por aqui? Quais são os principais serviços? Quanto custa? A segurança, a pontualidade e tudo que você precisa saber para usar o transporte público aqui em Portugal. O sistema de transporte público em Portugal ele é bem desenvolvido em algumas cidades do país e nelas é bem eficiente e completo. Os principais modos de transporte público em Portugal, eles incluem ônibus ou autocarro, trem, chamado de comboio, metrô, chamado de metro, e o bondinho, que é o elétrico. Eu também cito aqui que as grandes cidades também é bem assistida pelos aplicativos de transporte, como o Uber e o Bolt. Mas, como eu falei, nas grandes cidades, depende muito aí de onde você estiver, porque nas áreas menos habitadas não tem essa facilidade aí do transporte por aplicativo e nem transportes públicos. Eu vou falar mais para você daqui a pouquinho. Olha, tem outro meio de transporte crescendo demais por aqui, eu também já vou te contar qual é, tá? Vamos falar primeiro um dos transportes públicos mais utilizados, o ônibus, o autocarro. Ele é bastante usado por aqui nas áreas urbanas e nas áreas interurbanas também. Existem várias empresas de ônibus que operam em diferentes regiões do país. Os bilhetes eles podem ser adquiridos diretamente com o motorista ao embarcar no ônibus ou previamente, geralmente ali em bancas de revistas, diretamente nos terminais de ônibus. Fique atento quanto a isso, tá? Claro que quanto maior o centro urbano, mais opções de empresas e linhas que oferecem o serviço. Em Lisboa, por exemplo, existe o cartão navegante. Ele é um cartão recarregável que pode ser usado em ônibus, metrô, bondes, trens urbanos e até no ferry-boat. Os bilhetes podem ser comprados nas estações de metrô e em alguns pontos de vendas autorizados. Existem diferentes zonas tarifárias, dependendo aí da distância que você vai percorrer. Então, antes de comprar, é importante saber de que ponto até que ponto você quer ir para poder indicar ali na sua compra, tá? Lisboa também conta aí com uma opção de cartão mensal que oferece viagens ilimitadas em todos os meios de transporte da cidade e o valor do passe varia de acordo com as zonas tarifárias. E há vantagens também para quem vai de transporte próprio até um ponto determinado e depois pega um coletivo. Ao todo, são 3 tipos de cartão navegante, o personalizado, o ocasional e o escola. O site onde você consegue conferir todas as informações é o navegante.pt. E falando em dinheiro, o bilhete avulso de ônibus em Lisboa, comprado aí a bordo com o motorista, nesse ano de 2023, custa 2 euros. Se comprar com antecedência, sai por 1,50 € com validade de 1 hora a partir da primeira validação. Já eu vou falar sobre o transporte no Porto, mas antes eu quero fazer um agradecimento ao Vai de Promo, uma marca nova que chegou patrocinando Posso Te Mostrar. Eles juntaram a experiência em diversas áreas de viagens num só site para facilitar a sua vida e prometem transformar a sua viagem dos sonhos em realidade sem dor de cabeça. Vai de segurança, vai mais barato, agora vai de promo para sua viagem ficar muito melhor. Vou deixar o link deles e também todas as nossas indicações aqui na descrição do vídeo, viu? Vamos falar então agora do Porto. Para usar o ônibus, você vai precisar aí do cartão andante. Assim como na capital também é recarregável, pode ser usado também no metrô e em trens urbanos. Os bilhetes eles podem ser comprados nas estações de metrô e em pontos de venda andante, você vai ver muito por aí. Em relação ao custo, os preços dos bilhetes podem variar de acordo com a distância percorrida, assim como acontece em Lisboa, né? A zona tarifária ali, ela é muito importante para saber de que ponto você quer ir, até que ponto você quer chegar, então quantos quilômetros você vai percorrer e também depende do tipo de transporte que você quer pegar. Mas para você ter uma ideia aí de preços, o uso varia de 1,30 € a 4,30 €, então dependendo aí da sua zona. Há também o passe andante, que é um cartão mensal que oferece viagens ilimitadas, né, em todos os meios de transporte no Porto. E também existem diferentes zonas tarifárias, então o valor do passe vai variar de acordo com as zonas selecionadas, tá? Por exemplo, se você pegar o ônibus aí em frente à estação São Bento, né, uma estação bem famosa ali no centro do Porto, e descer em algum ponto da zona 2, a parte mais central da cidade, você vai pagar 1,30 €. Caso o seu destino seja o aeroporto, por exemplo, aí fica na zona 4, o preço é 2,15 € e nesse caso a sua escolha será o metrô. As informações completas sobre o cartão andante podem ser acessadas no site linhaandante.com, tá? Dá uma olhadinha que você vai encontrar tudo por lá. Conseguiu entender aí? Pode deixar sua pergunta nos comentários que eu te ajudo também, tá bom? Olha, as cidades de médio porte, como Braga, Coimbra e Aveiro, por exemplo, elas também contam com empresas de ônibus responsáveis pelo transporte coletivo.
As tarifas também mudam, mas não costumam ser mais caras do que em Lisboa e Porto. Aliás, é comum por aqui as empresas anunciarem diminuição da tarifa eventualmente. Dá uma olhada nisso, fica atento. Lá no nosso Instagram, a gente vira e mexe e divulga alguma coisa desse sentido, tá? E há os ônibus aí que ligam uma cidade a outra quando o fluxo é grande, como entre Braga e Guimarães, por exemplo, os horários são frequentes. A pontualidade ela costuma ser respeitada, mas há casos ali em que atrasos podem acontecer, como em horários de pico, ou então quando há obras acontecendo na cidade ou algum acidente. Em vários pontos espalhados você consegue ver a hora prevista para o seu transporte chegar. E sobre a qualidade geral do transporte coletivo em Portugal, podemos dizer que é realmente muito boa, né? Existem muitos ônibus elétricos equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, acessibilidade, assim como os trens. Falando em trem, vamos a eles, né? A principal responsável por oferecer o serviço no país é a Comboios de Portugal, a CP, para quem já está mais acostumado com o termo. A CP é uma entidade pública empresarial que tem como único acionista o Estado português e está sujeita aí à tutela do Ministério das Infraestruturas e Habitação e do Ministério das Finanças. Portugal possui uma extensa rede ferroviária com trens regionais, intercidades e de alta velocidade, chamados de alfa-pendular. Os bilhetes de trem podem ser comprados nas estações de trem, nas bilheterias, nas máquinas de autoatendimento ou ainda pela internet. O site e o aplicativo da CP, eles são bem fáceis de consultar. Para fazer uma simulação aí de preços e horários, também é bem tranquilo, tá? E comprar com antecedência pode garantir melhores preços para você. Falando em tarifa, vamos a um exemplo prático. O bilhete de Porto a Lisboa custa a partir de € 18,35, um valor mais barato aí e que demora quase 5 horas para chegar. O valor pode ir para os € 44,60 no Alfa Pendular, que é esse trem mais rápido, né, com menos paradas, chegando ao destino em 2 horas e 50. Vou deixar o link do site na descrição do vídeo para você mesmo fazer os testes por aí. Outra informação bem pontual é que as linhas de trem que fazem a região metropolitana de Lisboa, elas são formadas por Sintra, Cascais, Azambuja e Sado, ligando Lisboa aí à outra margem do Rio Tejo. Já no Porto, as linhas são Aveiro, Guimarães, Braga e Caíde, mas fique atento para o tipo de cartão que você possui, tá? Os intermunicipais são diferentes dos cartões metropolitanos. Há casos em que é preciso ter os dois tipos para valer aí o valor mensal. Por exemplo, para quem mora em Braga e trabalha no Porto, compensa ter o cartão Siga, que é o cartão da CP, e também o cartão andante para circular ali pelo Porto. E aí fazer a validação dos dois. Falando em validação, outro detalhe super importante, não basta ter o cartão em mãos, tá? É preciso validar cada vez que você utilizar o transporte. Embarcar sem validar o cartão naquelas maquininhas que ficam disponibilizadas nas estações e nos terminais, geralmente bem próximo ali do trem, pode dar dor de cabeça para você, além de ter que ouvir ali um dos fiscais na frente de todo mundo puxando a sua orelha. Você ainda está sujeito aí a uma multa que varia de 120 a 350 euros. Então já sabe, compra seu cartãozinho e cada entrada no trem valida nas maquininhas que ficam espalhadas, tá? Não se esquece de validar antes de embarcar. E uma curiosidade linguística aqui é que multa em Portugal se chama coima. Então, se o fiscal parar alguém e aplicar uma coima, já sabe do que se trata. Os trens, eles também levam passageiros para a Espanha, como é o caso ali da linha internacional Celta, que circula diariamente entre Porto e Vigo e custa a partir de € 6,75. Dá para dar uma andadinha por lá, passear e voltar para o Porto, né? Nesse caso, há uma parceria aí da CP com a Renfe, que é a companhia ferroviária espanhola. Bom, assim como os ônibus, os trens eles são transportes eficientes e seguros aqui em Portugal e ganham na pontualidade, tá? Geralmente eles saem no horário exato. Aí, no caso do Alfa Pendular ou linhas que fazem trechos mais longos, também há aí uma vantagem do vagão bar, com opção ali com lanches, cafés e bebidas. E tem mais uma curiosidade, viu? Em Portugal os vagões são chamados de carruagens. Olha, os trens têm muitas vantagens com certeza, mas as greves desse tipo de serviço têm sido frequentes nos últimos anos. Pelo menos os momentos de greve geral são raros, tá? As greves geralmente suprimem certos horários de linhas e diminuem ali as opções dos passageiros e os avisos são dados com antecedência. A população consegue ali se programar. Já houve casos de parar tudo por 1 ou 2 dias e os avisos também são feitos antecipadamente.
Bom, seguindo o nosso vídeo aqui sobre o transporte público em Portugal, agora é a vez do metrô ou metro, né? Esse transporte existe somente em Lisboa e no Porto por enquanto. Ele acaba abrangendo ali cidades vizinhas que fazem parte da Grande Lisboa e Grande Porto. O metrô ele é rápido, eficiente, tem várias linhas que cobrem diferentes áreas, os bilhetes do metrô costumam ter os mesmos preços do ônibus e o cartão, como eu falei, ele é integrado, né? Portugal ele conta também com bondinho, o famoso elétrico. Em algumas cidades aí como Lisboa, você encontra sistemas de bondes elétricos que operam em rotas específicas. Eles são lindos, charmosos, perfeitos aí para um passeio turístico, para fazer muitas fotos e vídeos, mas sinceramente para o dia a dia ali eles não são tão eficientes, eles são mais lentos, podem ter horários ali menos exatos, tá? E os bilhetes eles podem ser comprados diretamente com o motorista ou também em quiosques específicos. Agora vamos falar sobre as outras cidades, sem ser Lisboa, Porto e aquelas outras grandes cidades como citamos, né? Braga, Aveiro, Coimbra. Vamos para o interior e aí eu já posso trazer a minha experiência por aqui. Eu que moro em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, norte de Portugal. A gente sabe que para o interior de Portugal, os transportes públicos, eles são quase inexistentes. Existem aí algumas rotas de ônibus, principalmente, né, que ligam de uma cidade a outra, mas eles são bem escassos, com horários bem reduzidos, demoram bastante tempo para chegar, porque eles vão ali pelas estradas interestaduais, então eles pegam caminhos mais longos, demorados. Então é muito complicado e é por isso que quem mora no interior não tem muito para onde fugir. Tem que realmente usar o carro no seu dia a dia. É uma realidade aqui do país. Eu quero saber de você, se você mora no interior, se conhece aí transportes públicos da cidade onde você está, fala para mim onde que você vive, como é que é aí na sua cidade, tá bom? Agora, vamos falar dos aplicativos de carro. Eles também existem, funcionam muito bem nessas grandes cidades que eu falei, né? Eles têm até um número grande de motoristas brasileiros e de outras nacionalidades nessa atividade. Os mais conhecidos são o Uber e o Bolt. Tem também aí as empresas e cooperativas de táxi que funcionam principalmente nas cidades menores e inclusive nas aldeias mais afastadas, onde não há cobertura de aplicativos famosos. Então, o que acontece muito aqui para o interior, para quem não tem carro ou para quem precisa usar aí um transporte de última hora, é realmente solicitar um táxi. E tem um transporte que cresce a cada dia. São os trotinetes elétricos, que estão tomando conta aí dos grandes centros. E por vezes têm recebido críticas, né? Porque há casos de acidentes graves com quem pilota e também com o pedestre que está passando ali. O sistema é bem parecido com o de aplicativo de carro, sabe? A diferença é que quem aciona também pilota. Ele é barato, existem pontos aí para pegar e deixar o veículo elétrico. Você pode fazer ali pelo aplicativo no celular. E a segurança aqui é um problema sério. Em Lisboa, os trotinetes eles já são considerados questão de saúde pública. Um outro fator para ser observado é o preço, porque dependendo aí da distância, vale mais a pena chamar um carro. Bom, eu espero que esse vídeo seja útil para você. Espero o seu comentário por aqui. Quero saber qual é o seu meio de transporte público preferido para usar aqui em Portugal. Se você já está aqui, me conta como é na sua cidade, tá bom? E eu quero mais uma vez fazer um agradecimento ao Vai de Promo. No site aqui na descrição do vídeo você encontra diversos parceiros, incluindo o seu seguro viagem. Tudo em um só lugar, vai mudar para Portugal, vai para o mundo, vai de promo. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!